Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu Direito Simples e Descomplicado. Meus amigos, eu recebi novamente uma pergunta de um inscrito, né? E ele me perguntou: doutor, existe algum perigo de comprar um carro através de um contrato de compra e venda? O que o doutor acha? Eu também, há alguns dias atrás, havia recebido também uma pergunta de um inscrito que ele queria saber se existiria perigo, tá, de vender um carro com um contrato de compra e venda. Meus amigos, na realidade já tem um vídeo aí no canal falando sobre essa questão do contrato de compra e venda, tá? Mas assim, só lembrando, tá, pessoal, o nosso canal ele tem o intuito de ensinar vocês. Então, cada caso é um caso. Como eu sempre indico para vocês, procure um advogado perto de vocês, da área da região que vocês moram, né? Procurem sempre um advogado, porque só o advogado ele pode analisar o seu caso concreto, tá bom? Na realidade, a nossa intenção aqui é apenas ensinar um pouco a vocês, né? Quando vocês tiverem diante a um advogado, vocês já vão ter um pouco o básico, né? Vocês já podem conversar com ele e dizer: ó, doutor, eu vi que na realidade seria perigo eu fazer um contrato de gaveta por esse motivo, aquele motivo outro, que eu escutei um advogado comentando, falando sobre o assunto. E aí esse advogado que vai analisar o seu caso concreto, ele vai poder informar isso, mas no seu caso isso aqui não entra, não, no seu caso isso aqui entra, entendeu? Vai ficar mais fácil. Mas assim, o que eu posso ensinar para vocês um pouco é explicar que não façam um contrato de gaveta, tá? Inclusive, assim, há muitos anos atrás, quando eu nem pensava, nem sonhava na minha vida em ser advogado, eu realizei sim um contrato de gaveta de uma compra de um Gol, um carrinho 1000 popular. Esse carro ele tinha um financiamento de consórcio, né? E esse é normal, tá, meus amigos? Você compra de uma pessoa, essa pessoa faz um contrato de gaveta com o primeiro proprietário, essa segunda pessoa repassa esse contrato de gaveta para um terceiro, né? E eu acredito que eu já era a quarta pessoa que havia comprado esse carro, que tinha parcelas de consórcio, né? Na época era uma parcela até um pouquinho alta, e algumas pessoas que já haviam adquirido o bem, né, esse veículo, não estavam conseguindo pagar essas parcelas, né? Então eu acabei comprando também, na época também bem apertado financeiramente, o dinheiro que eu ganhava mal dava para pagar a parcela do consórcio, né? Mas acabava juntando aí um pouquinho dali, um pouquinho daquela e conseguia pagar a parcela do consórcio. Porque o sonho de todo brasileiro é ter um carro bonito, né? Que ele possa ter uma presença, né? Então o sonho de todo brasileiro é ter um carro, né? O brasileiro ele é fanático por carro, né? Mas após estudar, me formar e tudo, eu acabei observando o perigo que eu tive, né? Em ter um contrato de gaveta, tá, pessoal? Então assim, é perigoso para quem compra, é perigoso para quem vende, tá? Vamos dizer que você vende um carro através de um contrato de gaveta. Normalmente, pessoal, quando você vende um carro através de contrato de gaveta, né, que é aquele contratinho de compra e venda que você faz lá, e a gente chama de gaveta porque você bota lá na gaveta lá e aquilo ali fica guardado, né, até o dia que você precise, né, isso? Na realidade, o que acontece? Porque esse carro tem algum problema, ou esse carro tem um financiamento que você que está comprando não consegue transferir para o seu nome, ou não tem a transferência do carro, é um bem que ele é um objeto de um inventário, de uma herança, né? Então assim, se o carro tiver todo normal, que a gente brinca, é normalizada a situação do documento dele, você jamais vai comprar um carro com contrato de gaveta, não é isso? Bom, então vamos lá. Quem vende esse carro, tá, meus amigos, ele corre um grande risco, porque se esse carro tiver um financiamento e a outra pessoa não pagar o financiamento, o que vai ocorrer? O banco vai executar. Aí você vai chegar para o banco, vai chegar lá com aquele contratinho de gaveta, apresentar para o banco e informar do banco: eu não tenho nada a ver com isso, não, esse carro eu já vendi, não tenho nada a ver com esse carro. Aí o banco vai olhar para você e dizer assim: não, eu financei no seu nome, o carro está no seu nome, quem responde pela dívida do carro é você.
E aí o que vai ocorrer? Esse carro ele vai ter uma busca e apreensão, esse carro ele pode chegar aí a leilão, certo? E aí você vai dizer, ah, então tudo bem, o problema dele lá que perdeu o carro. Não, pessoal, vocês vão ficar com o nome sujo na praça, tá? Porque as parcelas elas vão ser protestadas, vai sofrer uma ação de execução, tá? Uma busca e penhora desse veículo. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma série de problemas. Sem falar que a pessoa, o banco pode encontrar esse carro e ele já está num estado bem ruim. E esse carro ele vai para leilão. E não é só a questão de ele ir para leilão, porque se ele for para leilão e a dívida e o valor que ele for arrematado, a dívida não cobriu o financiamento, o banco ele pode entrar de novo com ação contra você, certo? Pedindo esse valor que ficou faltando para pagar o financiamento. Então algumas pessoas têm essa noção, ah, mas se ele puder pagar, só entregar o carro e acabou. Não é bem assim, tá, meus amigos? Não é bem assim. Já vi vários bancos depois entrando com açãozinha aí para rever o prejuízo aí que acabou tendo, entendeu? Então se você tem um veículo, não venda em contrato de gaveta. É o básico, tá, pessoal? Quer comprar o carro? Ótimo, transfira para o seu nome. Se o banco aprovar, você faz a transferência. Se o banco não aprovar, aguarde aparecer uma pessoa que o banco possa autorizar a venda, né? a fazer essa troca de financiamento. Mas doutor, estou muito apertado, não consigo pagar, vou perder o carro. Meus amigos, é melhor você ir conversar com o banco, informar da sua situação, explicar para ele que você não está conseguindo pagar o carro e precisa vender o carro, entendeu? Converse com o banco, tá bom? Se isso também não resolver, entre com o revisional do financiamento, veja a situação que está esse financiamento, mas evite de toda maneira vender esse carro através de um contrato de gaveta. Segundo ponto também, tá? Se a pessoa, você vende um carro através de um contrato de gaveta e essa pessoa que comprou o seu carro sofre um acidente, atropela uma pessoa, foge, vocês sabem quem é que vão procurar? Não é o motorista que estava dirigindo. Primeiro eles vão procurar a placa daquele carro e vai relacionar a você que era o proprietário do carro. Você vai ser chamado na delegacia, você vai ser intimado, você vai ter que apresentar esse contrato de gaveta, informando para o delegado que você não era mais o proprietário do carro, que havia feito um contrato de compra e venda desse carro e explicando os motivos. Você vai se incomodar um monte, meus amigos. Não vale a pena, tá? Eu sei que às vezes você consegue vender um carro através de um contrato de gaveta com um preço até muito melhor do que você pudesse vender transferindo normal, né? Porque a pessoa que quer comprar um carro através de um contrato de gaveta, ela tem dois motivos. Ou ela compra por ser uma oportunidade única, pelo valor do carro está muito baixo, ou ela compra porque ela precisa desesperadamente por um veículo e não tem condição de financiar, tá bom? Então se você é vendedor, não venda. E qual é o problema do comprador se ele comprar um carro através de um contrato de gaveta? Bom, se ele comprar um carro através de um contrato de gaveta, o que pode ocorrer? Primeiro, o proprietário desse veículo, né, se houver um falecimento dele nesse período, esse carro ele vai para um espólio, vai para um inventário, tá? E para você conseguir transferir, depois que você quitar as parcelas, vai ficar muito difícil, tá bom? Então assim, você pode, ah não, mas eu paguei o carro todo direitinho, eu tenho uns comprovantes que eu paguei. Não esqueça que você pagou no nome de um terceiro, de uma outra pessoa, certo? Para o banco você pagou, né? O carro está pago, mas não esqueça nunca que você pagou no nome de uma outra pessoa, né? Como é que você vai comprovar que você pagou o carro e esse carro era seu? Ah, mas aí eu tenho um contrato de compra e venda e eu tenho os recibos que eu paguei. Ótimo, maravilhoso, mas imagine que você vai ter que provar isso lá na justiça, né? Não é só chegar e falar, você vai ter que ir na justiça falar. Se houver o falecimento das pessoas, você vai ter que se habilitar o inventário, contratar um advogado, pedir o advogado para você se habilitar o inventário, para que o advogado possa informar para o juiz que aquele carro havia sido vendido através de um contrato de gaveta, que você pagou as parcelas. Fica imaginando o problema que isso pode ocorrer, né? Você diz, não, mas doutor, eu comprei o carro, lá são 3 irmãos, 3 filhos, os 3 filhos têm pleno conhecimento da situação que eu comprei o carro, não vai ter problema nenhum. Lembre, isso é dinheiro, tá pessoal? Carro é um patrimônio e vale dinheiro.
E o que pode ocorrer? No inventário, um dos três irmãos pode não concordar com aquele inventário que está sendo feito. Não é com o problema do carro que você comprou. Mas vamos dizer que o pai tem três casas aí, um irmão achou que a casa que ficou para ele ficou ruim, vai continuar com a ação de inventário brigando com os irmãos, não vai conseguir transferir esse carro. Você vai ter que entrar com pedido para o juiz para que você possa conseguir, né, transferir esse carro para o seu nome. É lógico, meus amigos, existem dois tipos de ações que você pode entrar através desse contrato de compra e venda que você tem. Você pode entrar com ação de uso capião, informando o juiz que você já tem um tempo com esse carro, que você está pagando IPVA, pagando a documentação e tudo. Por esse motivo você está entrando com ação de uso capião do bem imóvel. Tanto pode ser uma ação judicial como uma ação extrajudicial, tá? Mas só lembrando, você vai ter que contratar um advogado, você vai ter despesas, você vai ter uma série de gastos. Será que vai compensar pelo valor do carro que você tem na mão, né? Então tem que sempre analisar isso aí. Olha o problema que você pode ter em comprar um carro através de um contrato de gaveta. Existe uma segunda ação, chama-se adjudicação compulsória, tá? Você pode ir lá, mostrar lá o contrato de compra e venda, dizer que o vendedor está se recusando a transferir o carro, né? E o juiz vai chamar ele lá, obrigar ele a transferir, né? Conversar com ele para ele transferir. E mesmo que ele não queira transferir, o juiz vai lá e determina que, por força judicial lá, que esse carro seja transferido para o seu nome. Mas também imagine o problema que você vai ter para conseguir essa ação, o gasto com advogado, o gasto com a dor de cabeça, né? Também um terceiro ponto, com o falecimento do proprietário desse imóvel, você pode ocorrer, desse imóvel não, desculpa meus amigos, falecimento do proprietário desse veículo, tá? Você tendo um contrato de gaveta, o que pode ocorrer? Na hora que você for emplacar, o próprio Detran em alguns estados, eles estão bloqueando o licenciamento desse carro. Então você vai ser um comprador, tem lá contrato de gaveta de compra e venda, você vai tá pagando as parcelas, já deve ter talvez terminado de pagar as parcelas, e mesmo assim você não vai conseguir emplacar seu carro, porque existe um bloqueio devido ao falecimento do proprietário, né, do antigo dono que você não transferiu. Então, meus amigos, tem uma série de fatores aí que, se vocês conversarem com o advogado, eles vão conseguir explicar para vocês porque você não deve de maneira alguma comprar um veículo por contrato de gaveta e também vender um veículo através de um contrato de gaveta, né? Só para a gente encerrar o vídeo aqui, tá? Vamos dizer que esse rapaz que você comprou um carro, ele tem uma ação trabalhista no nome dele, uma ação civil, né? E aí os advogados tentam buscar o patrimônio e aí descobrem, opa, ele tem um carro, vamos bloquear o carro judicialmente, vamos lá bloquear o carro que você está pagando. Você está pagando o nome de um terceiro de boa fé, você tem um contrato de compra e venda e o carro vai ser bloqueado. Pode ser até esse carro ser apreendido para ser levado a leilão. Aí você vai ter que procurar um advogado, você vai gastar para informar para o juiz que aquele carro já tinha sido objeto de venda antes dessa ação, né? Então é outro motivo aí muito importante, que você nunca deve realizar o contrato de compra e venda. Você não, de compra e venda, é um contrato de gaveta, né, pessoal? Contrato de compra e venda de um veículo que você não pode transferir para o seu nome, tá bom? Então, só lembrando aí, pessoal, dê um likezinho para o vídeo. Agradeço a todos que estão assistindo nosso vídeo. Compartilha um amigo aí que está desesperado para comprar um carro, que ele espere mais um pouquinho, mas nunca compre um carro com um contrato de gaveta, tá bom? Não vale a pena, você pode se incomodar mais, você pode ter algum problema, tanto você que está comprando como você que está vendendo, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.